Bom, hoje o teste vai ser eh, até especial porque vai ser do jogo Among the Sleep. E o que tem de especial? Bom, pela primeira vez vai ser o jogo que assim não rodou bem. Cara, assim, vocês vão ver aí no vídeo, mas de maneira geral, o, a movimentação de tela, assim, pegar os objetos, muito travado, sabe? Por algum motivo não estava no idioma correto, mas tudo bem, né? Aí tô dando uma configurada e aí, beleza, começando. E cara, assim, ah, acho que fora esse, tem só mais um jogo que realmente não rodou muito bem no tablet. Aí a história eu vou pular aí. Não tem por que ver toda a história, até porque é um teste de gameplay mesmo, né? Mas beleza, continuando. Bom, hoje o tópico que eu queria conversar com vocês vai ser o seguinte. Eu tava vendo na internet aqui, né, de boa, um programa de divulgação científica e ele quis trazer o tema, assim, uma discussão meio, eu achei um pouco superficial, de que se o Brasil deveria ou não ter bombas atômicas. E, cara, eu não gostei muito do vídeo dele porque eu achei muito superficial e não toca nas partes realmente importantes que eu vou trazer aqui. Ele falou basicamente o seguinte: tem uma. Resumindo, tem uma bomba nuclear é bom porque te dá poder. E foda-se, é isso. Cara, isso sei lá, um adolescente poderia Hey, chegar nessa howdy. conclusão, sei lá. Sei lá, pesquisa 5 segundos, sabe? My name is Ele traz a Teddy. história da Nice to bomba meet you. atômica e Hey, tal, mas, what's your tipo, name? e daí, sabe? Não é a gente que importa nessa história, é a gente ter a bomba Not atômica. much of a talker yet, eh? E bom, vou começar contextualizando, né? O Brasil, Let's play a ele game. domina todo o ciclo de combustível nuclear, né? Desde ter acesso ao urânio, que agora está tendo até notícia que está mandando para a Rússia refinar, enfim, né? Até a tecnologia do próprio enriquecimento do urânio, né? Para obter I know. I'll esse, hide the pink elephant while you're essa not looking. capacidade, basicamente, deram a missão para as Forças Armadas e cada uma, né, das Come três que a here. gente tem, Turn around. quis estabelecer um Aha. jeito de, de refinar esse urânio e a que ganhou foi a Marinha, né? Teve até uma- um acidente ali envolvendo Israel, acho que com a Força Aérea, né? Que deu ruim lá, enfim. Mas no final conseguimos, né? Desenvolvemos o ciclo todo do urânio e temos a nossa tecnologia. Beleza. Ah, e cara, assim, nenhum governo, desde a redemocratização, deu a devida atenção para o setor nuclear brasileiro. Nenhum, zero. E assim, o que a gente tem hoje em dia são, abre e fecha aspas, três usinas, né? Com só duas, na verdade, operando. Angra 3 está There. em You can look um now. ciclo infinito de construção que, Warmer. tipo assim, a gente acha que Getting vai warmer. sair, mas nunca sai. Então, Super warm. na questão de produção de energia, Super warm. patético em You relação found ao it. potencial brasileiro. E mesmo assim, sei lá, acho que uma década ou mais, querendo construir uma usina Wow. só, tem Is that gente a que acha music que o Brasil box? consegue Does it fazer uma work? bomba atômica. Por quê? Vai numa notícia qualquer, lê de qualquer jeito, passa rápido por ela e acha, o Brasil consegue em um ano ter uma bomba atômica, mas não é assim, tá? Eu vou explicar aqui o que acontece.
não é só saber fazer a bomba. Isso realmente o Brasil sabe fazer. That's Ele a tem nice know-how. melody. Porém, não tem capacidade política e organizacional de fazer uma bomba. Por alguns motivos. Bom, o que as pessoas veem na notícia do um ano, né, que o Brasil consegue a bomba em um ano, é a ogiva. A ogiva por si só é o peso de What's papel this? mais perigoso do mundo. Mas realmente para uma guerra não serve para nada, porque Five thirsty o animals único upon a dry, um uso que dry hill. teria para uma coisa We dessa could seria use a colocar num drink avião thing and start to drill. e jogar em Unless algum we lugar. reach water Porém, with our newly os dug únicos well, lugares que a gente ia conseguir jogar no I avião é think aqui na we'll América have do to Sul. bid each other E, cara, assim, na fairly América do well. Sul a gente não precisa de uma bomba atômica para resolver problema nenhum aqui. Sendo bem claro, sabe? Então, meio inútil, né? Seria Oh, um gasto tremendo de dinheiro e isso é uma impeditivo, eu vou comentar um pouco mais depois. does it run? Ah, How do you start mas it? vai muito além de só ter a ogiva. Mas para ter assim, uma noção do país que a gente está falando, não vou falar da produção de energia civil, né? Não vou entrar na área da nuclear civil, que é o caso de Angra Round and 3. Porque round and round. mesmo sendo um bom exemplo, como é civil, pode ter uma Hey, outra pick me up and carry me home from interpretação back. I want to show you de something. prioridade, de We deslocamento need de someplace recursos e tal. very dark. Então eu vou citar um exemplo nuclear, que é How about o your closet? submarino nuclear brasileiro. Pra ter uma ideia, cara, It o has to be darker. programa, Shut the doors completely. digamos, de Good. submarinos. This will Não, do não. O nicely. programa nuclear mesmo da Marinha, e a origem do programa There are no monsters in de here. pequenos reatores foi em 79, né? Quando a Maria criou o programa nuclear da Marinha. We must be ah, careful. o objetivo era dominar o ciclo de combustível nuclear e projetar um reator If you de ever água feel pressurizada. scared in a dark place like this, Porém, you can quando se obteve a ideia mesmo might o feel a little conceito de bit safer. construir o submarino no Alvaro Aberto, que está sendo produzido agora, foi no ProSub, um programa que a gente fez em parceria com a França, né, que eles iam ajudar a gente a fazer. Ajudaram, né? Mas só que não o reator, só o casco, né? Eles ajudaram a fazer a estrutura do There submarino you em si. are. What are you doing in the closet? E, cara, assim, Oh, are mesmo you com a playing with your new ajuda, friend? Hello, Mr. isso começou em Bear. Nice 2008, to meet you. ok? How are you E today? a expectativa, no melhor dos casos, You've got to é stop running entregar esse from submarino em mommy. 2036. I hope you had a good Então, birthday, assim, hon. Mommy would be acho que very seria sad if you didn't. 28 anos, né, para desenvolver And um now submarino it's que time é for bed. infinitamente mais fácil do que a bomba, If you go to sleep tá? now, Por you vários can wake up motivos. early tomorrow and play with your E friend entre eles all estão o quê? day. Além da ogiva, que realmente a gente consegue talvez fazer em um ano, Every você tem little que boy and girl are sleeping now. entregar essa All ogiva, of né, them. que falam, ou seja, você tem que And now lançar ela because e of you, explodir bem longe de você. we shouldn't keep them. Basicamente, para isso você precisa de um foguete, tá? Good night, hon. E quem Sweet acompanha dreams. o mínimo do lançamento de foguete no Brasil sabe que é, assim, uma expectativa muito otimista seria 10 anos ou mais para fazer um foguete capaz de lançar isso em algum lugar razoavelmente distante. Porque, cara, assim, agora que a gente tem alguns desenvolvimentos de combustível líquido para foguete, alguns, a gente tentou combustível sólido, foi um desastre, assim, completamente desastroso. Mais desastroso ainda foi não continuar o programa, né? Foi basicamente morto programa espacial brasileiro. E basicamente, cara, depois do acidente de Alcântara, estagnou o programa espacial brasileiro. E aí, por causa disso, cara,
para desenvolver um foguete já seria extremamente trabalhoso, mas só que mesmo assim, mesmo com o foguete, a gente ainda estaria falando de América do Sul, né? Não teria como ameaçar um país mais longe do que isso, porque a gente precisaria de satélites, né? Então a gente precisaria do foguete para levar a bomba e ainda precisaria de outro para colocar satélites militares, de nível militar, na órbita. Então, uh, isso daí, cara, sabe-se lá quanto tempo demoraria. Porque, digamos assim, se você pegar um exemplo de outros países, sei lá, pega 20 anos, 8 anos de desenvolvimento, sei lá, para o Brasil, cara, é outra coisa, porque a gente tem um sério problema de orçamento para tudo. Por quê? Basicamente, nosso orçamento é engessado constitucionalmente, né? Tem uma, olha só, dependendo de tanto que você ganha num ano, você tem que colocar tanto na saúde, tanto na educação, e independente se você precisa ou não, ou se você precisa de mais em outra área, tem que colocar, é a lei e acabou. Então, basicamente, para você fazer um programa dessa magnitude, não tem dinheiro. Basicamente é isso. Se a gente passa agora por esse momento de instabilidade internacional, que todos os países estão aumentando os gastos militares, e a gente o que tem que fazer? Tem que fazer uma, digamos assim, manobra, sei lá, é uma manobra, vamos colocar assim, para enfiar um pouco mais de dinheiro no exército, que é fora do orçamento. Você pega, vamos colocar tantos fora do orçamento no exército não, mas nas forças armadas, né? Que é uma manobra, não deveria ser aceito isso, porque embora seja necessário colocar dinheiro nas forças armadas agora que está todo mundo se armando, não é muito bom você ficar colocando gasto fora do orçamento, né? Embora tenha gente que defenda aí a impressão infinita de dinheiro, tipo, pô, a gente tem um país muito fodido para ficar esculhambando assim com as contas públicas, né? E, cara, o importante nisso tudo que eu tô falando é que tem um limite de dinheiro que a gente pode investir nisso, né? E isso faria esse programa pausar, ter atraso, igual é em tudo. Os Gripens são assim, teve atraso, tem atraso nesse submarino nuclear que é infinitamente mais fácil, porque é só fazer o submarino. Não precisa do satélite, não precisa, sei lá, lançar esse submarino em algum outro lugar. Você não precisa pegar e ter um, você até precisa ter as docas, né? Mas só que não precisa ter um lançador para esse submarino, sabe? E você teria que fazer todos esses projetos. Esses mísseis teriam que ter um foguete que leva eles, teria que ter o local que eles saem, né? Que é os silos, né? De lançamento. Teria que ter os satélites. Mas não acaba aí, né? Seriam dezenas de bilhões de reais a manutenção dessas bombas. Não estou falando mais da criação. Seria da manutenção. Se você pega o orçamento do exército, gira, sei lá, em torno de 130 bilhões, coisa assim. Do exército não, das forças armadas, né? Só que 80% disso é gasto com pessoal, né? Aí sobra 10, 15, isso aí fora esse dinheiro fora do orçamento que colocaram aí, essas coisas. Eu acho que até aumentou um pouco mais, mas não vai sair muito longe disso daí. Uns 15, chutando alto uns 20, 30 bilhões para todo o resto das Forças Armadas, para tanque, para carro de combate, para navio, para os outros pros submarinos, para tudo fica nesse resto aí que sobrou desses cento e poucos bilhões. E para manutenção você precisaria de dezenas de bilhões, tipo 10 bilhões, 15 bilhões de reais para manutenção dessas bombas, desses silos, satélites, etc, etc. Isso levaria ao quê? Uma completa degradação das Forças Armadas brasileiras.
É tipo, seria. Você não precisaria nem do inimigo, nem da invasão para destruir o exército do Brasil. Entende? Tipo, você tem agora no Reino Unido um consumo bem relevante do orçamento militar do Reino Unido na manutenção do programa nuclear deles. Só que tem um pequeno detalhe: eles só mantêm as ogivas. O lançador é americano e o satélite é americano. Então, só para manter um terço dessa brincadeira aí, os caras estão sucateando todas as forças armadas deles. Exemplo, eles venderam agora pra gente o NDM Oiapoque, eu acho que é esse o nome, que a gente deu. Antes era o nome britânico, né? A gente comprou. E, cara, venderam a preço de banana. A preço de banana é o quê? Tipo, é caro pra gente, mas é barato para um país? Não, é barato para qualquer um que analise o que esse negócio foi. Para vocês terem uma ideia, a manutenção do navio custou 10 vezes, eu acho, o preço que a gente pagou nele para comprar. E é isso que eu tô falando, preço de banana. E foi tipo um décimo só de uma manutenção. Não é tipo assim, um ciclo enorme de manutenção ao longo de toda a vida, não. Uma manutenção que eles deram antes de vender foi tipo um décimo do valor que a gente pagou no negócio. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles venderam tão barato? Porque eles gostam do Brasil? Até pode gostar ou não, não sei. Mas é porque eles não têm condição mais de manter esse navio lá. Não tem dinheiro. E no país que nem o nosso, que tem uma parte considerável da Força Armada sucateada, cara, sim, é, não tem condição de você tirar todo o orçamento, tipo, chutando muito alto, 50% de todo o orçamento militar em um programa que a gente nunca pretende usar. Né? Porque você não constrói uma, uma bomba atômica pretendendo usar, sabe? Você, o que é um suicídio, sabe? E mesmo assim, não seria tão garantido, porque a gente, na melhor das hipóteses, conseguiria fazer a bomba, mas não conseguiria fazer a mão morta, que é basicamente o lançamento naval, ou seja, por submarinos, de bombas atômicas. Isso seria muito mais difícil, porque a gente precisaria de mais uns 30 anos de tudo indo bem para isso dar certo, né? Mas, assim, tem agora aquele questionamento óbvio, né, de países mais pobres, ou que se entendem como mais pobres, alguns já não são mais, mas já foram, conseguiram. Conseguiram esse feito, né? Como, por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela é objetivamente mais pobre que o Brasil, tem um território menor e tal e tal, mas ela tem bombas atômicas, né? E como que ela conseguiu fazer isso, né, cara? Assim, pra vocês terem uma ideia, 30% do orçamento do PIB do país vai pro exército. Aqui é 1%, tá? Na OTAN, que tipo, tem literalmente um tratado, um acordo que diz que o gasto tem que ser altíssimo para ter um poder alto, é 5%, tá? E a maioria não respeita. Agora está meio que começando a fazer isso, mas na maior parte do tempo foi tipo 1%, tá? Também na Europa. Quem não fala, quem sempre teve um alto gasto? Estados Unidos, Polônia tem um exército absurdo. E acho que é isso. Se tem algum, não sei mais. Talvez Japão, mas não tenho muita certeza.
Ah, e assim, cara, é, se a gente fosse colocar 30% do PIB no exército, a gente fazia. A gente fazia caça stealth, a gente fazia bomba atômica. É de boa, sabe? O PIB do Brasil é trilionário. Né? É um bagulho altíssimo. Se colocasse no exército, tranquilidade. Mas aí esquece remédio de graça, esquece atendimento gratuito nos hospitais. Os Estados Unidos, que é uma potência econômica, não tem atendimento gratuito, porra. Mas tem um exército foda, os caras tem que fazer escolha, sabe? Assim, se você coloca numa balança, não vale a pena num país que, sei lá, tem o problema que tem com crime organizado. A bomba atômica não resolve isso. Não vale, agora que ah, foi classificado como terrorista pelos Estados Unidos e por alguns países vizinhos nossos antes até dos Estados Unidos. Tem candidato a presidente propondo essa classificação também. Não vale mais a pena colocar dinheiro no exército para resolver, tipo, ajudar nesse aspecto do que uma bomba atômica? Todo mundo ia pensar isso, sabe? Qualquer um, acho que literalmente qualquer um acha um gasto melhor que tá precisando mais atualmente do que uma bomba atômica. Porque, assim, o lance da bomba atômica é que ou a gente abriria mão de muita coisa mesmo, ou não precisaria da invasão em si para destruir o país, sabe? Pelo gasto que seria. E cara, assim, vê gente que literalmente não. Isso eu tô falando, não foi tipo assim, anos de pesquisa que eu fiz, não. Sabe, você chega a essa conclusão, uma pesquisa rápida. Não é viável para o Brasil atualmente como bomba atômica. Economicamente é inviável. Logisticamente é inviável. Politicamente é inviável. Aí tudo isso, pior ainda, né? Se o submarino com ajuda estrangeira demorou 28 anos, quanto tempo demoraria para fazer todo esse negócio muito mais complexo e caro, escondido da comunidade internacional? Ou então sob sanção? Poxa, é impossível, cara, pensar isso. Mas você vê, né? Acho que o ministro de Minas e Energia do governo atual falando, não, o Brasil tem que dar bomba atômica, que não sei o quê. Sei lá, Enéas, mas só que o Enéas, naquela época lá, talvez até fosse mais fácil. Mas hoje, cara, né? Difícil demais. Porque, assim, cara, a gente hoje tem um problema orçamentário tão grande, cara, que muitos grupos que se beneficiam do jeito que está agora não ia querer abrir mão disso pelo país, sabe? Teve uma audiência agora faz pouco tempo sobre penduricalho do juiz, que uma juíza estava reclamando que mesmo ganhando, assim, ó, 50 mil por mês, com, com um juiz com penduricalho e férias e não sei o que, recebendo um milhão por mês, reclamando que ela tinha que pagar para comprar um carro, que ela não ganhava o carro de graça. Cara, assim, você para e pensa um pouco, é quase inacreditável, mas, poxa, é o país que a gente tem, é desse jeito. E, cara, assim, os caras não fazem uma pesquisa de, sei lá, 5 minutos antes de falar desse negócio, sabe? Tipo, não é só instalar o dedo, aparecer a bomba ali pronto, ninguém mais mexe comigo. Poxa, como é que você vai manter isso daí, sabe? E assim, não tem como escapar disso sem uma nova constituinte, sabe? Tem que desengesar o orçamento, né? Se você não der, sei lá, mais liberdade pro governo agir ou para as pessoas auditarem, né? Porque, tipo assim, sei lá, se alguém faz uma viagem aí e alguém acha desperdício de dinheiro, é acusado de um crime. A pessoa que está auditando
que acha que o gasto é absurdo, é acusado de um crime, que no caso, da última vez, foi machismo, né? Uma pessoa que não foi eleita para nada, viajou, sei lá, com as agendas que tinha, nem cargo tem a pessoa, ela viaja para algum lugar com dinheiro público, esse gasto é colocado em sigilo de não sei quantos anos, a pessoa que reclama é machista. E, tipo assim, o machismo, ele não é, sei lá, uma brincadeira, né? Brincar de pique-pega, brincar de esconde-esconde, de machismo, não. Não é uma brincadeira. Não é um bambolê, né? Machismo é um crime. É tipificado essa merda. Ainda que eu seja contra lei pra fulano ou beltrano, né? Pra mim, lei devia ser universal pra todo mundo, né? Não devia ter lei dos brancos, lei dos negros, lei das mulheres, lei dos altos, lei dos baixinhos, lei dos velhos, lei das crianças. Não devia ter isso, né? O indivíduo devia ser igual perante a lei, né? Mas não é, no Brasil não é. Normalizou essa loucura. Ah, mas, assim, continuando, né? Já estou indo longe, mais longe ainda do que eu devia. O negócio mais interessante na, na percepção política atual do brasileiro é que ele não tem profundidade nenhuma, né? Na mentalidade política dele, sabe? É só como se fosse um jogo de futebol. Sei lá, a pessoa torce a favor da China, ou então torce a favor dos Estados Unidos e é contra a China, que não sei o quê. E tipo assim, os Estados Unidos. E tem aquelas respostas prontas, sabe? Aqueles apitos de cachorro. E não, que se os Estados Unidos mexer com a gente, faz uma bomba atômica, pronto, resolveu. Sabe? Não, porque se os Estados Unidos mexer com a gente vai pra China. Tipo assim, você pensa um pouco, a gente vai fazer uma bomba atômica? Beleza, com que dinheiro? A gente vai tirar o dinheiro de onde? Sabe? Do Bolsa Família, da aposentadoria das pessoas? De onde vai tirar o dinheiro? Porque elas não pensam nisso, né? As mesmas pessoas hoje que falam, não, que se os Estados Unidos mexer com a gente faz bomba atômica, não sei o quê, odeiam o exército. Que sempre apoiou tirar dinheiro do exército, não sei o quê, agora o exército maninha tá sucateada, o exército tá tendo que tirar patrulha de fronteira para poder caber no orçamento. E o pessoal falando, não, porque qualquer coisa a gente vai pra China, bomba atômica, não sei o quê. E não funciona. Não funciona, cara. Isso aí não para em pé essas ideias um segundo, né? Você para um segundo pra pensar nisso tipo assim... eu não tenho câncer, né? Mas só que, tipo assim, ver um divulgador científico grande, assim, fazendo um vídeo e, sei lá, os pontos principais, que é o fato incontestável que a gente não tem capacidade para ter uma bomba atômica, não é mencionado. Só fala assim, até uma bomba atômica é muito bom, você tem poder e tal, você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser se ninguém te ameaçar, né? E outra coisa, né? A Coreia do Sul, do Norte, ela ainda é ameaçada, né? Os Estados Unidos eles ainda fazem operações na Coreia do Norte. Tem agente dos Estados Unidos lá. Teve uma vez lá que eles estavam fazendo uma invasão lá dentro. Um pescador viu, eles matou o pescador, porra. Ele literalmente chegou lá, matou o cidadão dos caras e ficou por isso, sabe? Tipo assim, é um bagulho, assim, não é essa bala de prata que o pessoal pensa, né? Porque, assim, ah, se você não tem os submarinos nucleares, quem atira primeiro, né? Meio que levam. É claro que, como o Brasil é um país enorme, pra, pra nós sobraria muita gente, sabe? Tipo, não mataria todo mundo, ah, mesmo se lançassem muitas, mas seria um desastre. E por isso, cara, a gente nunca ameaçaria usar um bagulho desse.
sabe? Whoa, Só podendo, sei lá, it looks like retalhar an se enemy agir muito across rápido. that bridge. Já que ele não tem o submarino na água pra em emergência, né? Disparar depois do negócio acontecer. Se hoje ou a gente responde rápido, ou então tanto faz. Sabe? Seria a mesma Is coisa de there não a ter. way up Se a gente this só é tower? atingido e não tem como responder. Ah, e cara, como eu falei, eu acho que qualquer um consegue pensar em um uso melhor para dezenas de bilhões do que simplesmente fazer uma bomba que vai ficar parada, sabe? Eu acho que até a resposta óbvia do me dá seria melhor, porque se dá 15 bilhões na mão de uma pessoa, ela faz alguma coisa, né? Ela faz empresa, faz, sei lá, é, algum projeto, sei lá, nem que seja de um laboratório para pesquisar algo, né? Tipo, se alguém coloca 15 bilhões na sua mão, você fala assim, olha, eu vivo do jeito que eu quiser pro resto da minha vida com um. E esses outros 14 eu faço o quê? Isso é, sei lá, né? É quase uma máxima que o pessoal fala que quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você gasta. Que seu estilo de vida muda e logo você não conseguiria viver com o que você vivia antes. Porque assim, realmente você vai explorando, sabe, as possibilidades. E você pegar isso só pra todo ano, 15 bilhões, atrás de 15 bilhões pra deixar uma bomba parada, sei lá. Né? Atualmente, a gente já gasta muito mais do que isso em coisa muito mais inútil do que isso, né? Mas, assim, eu tenho plena convicção de que não sairia dessas coisas inúteis que a gente gasta hoje, como, por exemplo, super salário, como, por exemplo, sei lá, tem um show numa cidadezinha lá nos confins. Aí você vai ver no orçamento da cidade, 15 bilhões o show. E, cara, será que não tinha absolutamente mais nada pra fazer nessa cidade do que esse show aí, que custou não sei quantos bilhões? Você vê, acho que foi no canal do Léo Lins agora que eu vi. O cara pegou os orçamentos de show, de palestra do Metrópolis, que não sei o que, e foi listando o preço dos bagulhos. Tudo milhão, sabe? Assim, poxa, você não tinha mais nada pra fazer com esse dinheiro? Tipo, eu consigo ficar, sei lá, anos sem ir num show pra ter um trem que eu possa circular o país por alguns reais, sabe? Um transporte barato, né? Não só de pessoas, mas também de mercadoria, né? Porque esses dias atrás um caminhão estava transportando alguma coisa, bateu numa passarela, matou um monte de gente. E se fosse um transporte por trem, que é uma linha direta, que não tem menos risco de ser assaltado, menos risco de acidente, mais barato. Cara, nem os motoristas de caminhão mesmo iam perder com isso. Primeiro que o custo de vida deles ia diminuir, porque esse pessoal tem família, né? Eles muito dificilmente ficariam desempregados porque ainda teria as rotas curtas, né? Os trens eles funcionam para rotas longas. Em rotas curtas ainda funciona o transporte de, de caminhão, né? Ainda é barato, ainda é viável e eficiente. Mas além disso, eles também teriam um novo setor inteiro de trabalho que é os próprios trens, né? Que seriam teoricamente nessa linha de raciocínio desenvolvido, né? Então tá começando por exemplo, a fazer o trem, as linhas de trem. E você vê que vai ficar sem serviço, você pega o caminhão, vende, pode ser para um país. Se não tiver procura aqui, pode ser para um país vizinho. E investe numa empresa de trem. Você tá vendo que o negócio está crescendo, vai dar dinheiro, né? Tem demanda, tem uso.
Você pega um dinheiro de um caminhão inteiro, investe nisso, você vai ver multiplicando. Você pode até se candidatar para trabalhar nisso aí. E aí você vai ter mais tempo para você, com esse dinheiro rendendo pra caramba. Sei lá, tipo, eu penso que nem pro próprio caminhoneiro seria um problema. I hope your mother is okay. Mas. Ah, cara, eu tô percebendo isso aqui. Eu percebi na hora que eu joguei também. Essa iluminação, cara, desse ursinho, pô, ficou horrível, cara. Sem falar aí nessa lentidão pra mexer a câmera, o jeito que eu tava jogando, eu percebi, tipo, é chato ficar pegando as coisas no jogo. Nossa, bom, enfim, realmente eu não gostei do desempenho desse jogo no tablet. Bom, continuando. Ah, pra, pra resolver esse problema, que nem eu falei, não tem como sem uma nova constituinte. Cara, você tem que cortar benefício, sabe? Você tem que desengessar o orçamento. Assim, tem, tem vários setores do Brasil que a Constituição agora não atende mais. Mas, enfim, vou terminar aqui porque, na verdade, Is eu there a precisaria de way uma up cruz a this mais aqui. tower? Eu não prestei atenção em quantos que eu tinha que pegar. Mas. Eu fiquei de saco cheio aqui nessa hora. Porque realmente tava bem ruim de jogar esse jogo aqui, sabe? Então eu meio que fiquei sem paciência de caçar outra coruja. Mas é isso, cara. Eu acho que, tipo assim, não tem como fazer uma bomba atômica. Pro Brasil começar a andar, tem que ter uma nova constituinte. Uma que resolva não só orçamento, mas esses problemas agora que a gente tá tendo. E é isso, esse foi Among the Sleep. O jogo, realmente não gostei do desempenho. Mas é isso, falou.